O José Lamáquia, que é o avalista da venda, da compra, na verdade, né, do filho dele comprando a Vasco SAF, 90% da Vasco SAF, já falou: se o presidente Pedrinho não estiver no poder do Vasco, não haverá compra. E com isso, o Vasco da Gama, rapaziada, tem uma recuperação judicial, onde o Pedrinho colocou todos os bens dele como garantia. Se o Vasco não honrar esse compromisso, os bens do Pedrinho serão executados e o Vasco terá que jogar a quarta divisão. É sério isso, tá? Pedrinho fora, cara, porra, não é possível. O único presidente da história que colocou os seus bens por uma recuperação judicial do Vasco para pagar um monte de funcionário. Gente, o Vasco tem processo na justiça desde 1976 que não é pago a funcionário. O Pedrinho chegou, botou o dedo na ferida, acabou com a sacanagem, botou os seus bens como garantia e você pede fora o Pedrinho? Ele pode não ser o melhor presidente da história, mas ele teve culhão para fazer um acordo que todos esses presidentes que passaram pela história do Vasco nunca fizeram. E, cara, complicado, né? Você hoje falar que o Pedrinho é o problema do Vasco da Gama, é o cara que até agora chegou para arrumar a solução, isso é um absurdo. Joana Deus, esse cara é um idiota que fala isso do Pedrinho. Exatamente. O cara botou os bens dele. O que é os bens do Pedrinho? Sei lá, 2 casas, um carro, não importa. Ele conquistou os bens dele trabalhando. Ele foram um dos poucos ídolos da história do Vasco que o Vasco devia dinheiro, assim como deve pro Valdir Bigode, até para Roberto Dinamite, o Vasco deve dinheiro, Romário, Edmundo. O Pedrinho abriu mão do que ele tinha a receber do Vasco da Gama. Ele abriu mão. Simplesmente o Pedrinho abriu mão pelo amor que ele tem pelo Vasco e tentando reestruturar o Vasco. E o Pedrinho, graças a Deus, sempre foi um cara muito bem sucedido. O Pedrinho estava no meio da comunicação na Rede Globo, ganhando um excelente salário. Salário para ser rico. O cara abriu mão disso, sendo 5 anos seguidos considerado o melhor comentarista esportivo do país. O cara abriu mão de tudo isso para poder governar o Vasco da Gama, aonde você não recebe salário para isso. E olha o que estão fazendo com o cara. Até uma semana atrás, antes de entrar com esse processo na justiça, esses pares políticos, o Pedrinho falou que ele estava tomando vinho na casa dele com esses vice-presidentes gerais aí do Vasco da Gama. Então você vê, os caras passaram com o Pedrinho esses 2 anos e meio, sendo amigo do Pedrinho, sendo par político. Chegou a questão da venda da SAF. O que está acontecendo com essa venda da SAF, rapaziada? O Pedrinho iria vender 90% da Vasco SAF para o Marcos Lamáquia. E os beneméritos, que são esses cânceres aí que estão dentro do Vasco da Gama, não teriam direito de veto em nenhuma decisão do Marcos Lamáquia. Com isso, meu irmão, os caras que estão lá cuidando da cadeira perdem totalmente o poder que eles têm dentro do Vasco da Gama. Fala, rapaziada, tudo bem? E aí, dá uma boa tarde aí pro pessoal. Com isso, você tiraria muita gente do poder do Vasco da Gama, aonde quer estar ali mandando, recebendo benefícios, camarotes, ingressos e um monte de coisa. E esse pessoal na hora falou: opa, perdeu o poder, eu não vou perder não. O que eu faço? Vou articular aqui nos bastidores pro Pedrinho poder... tu tá aparecendo, tá, Ana? Pro Pedrinho poder perder o... Me perdi aqui. O Pedrinho poder perder o valor dele e com isso o Vasco não vai ser vendido. Vamos empurrar essa venda o máximo possível para frente e vamos esperar uma próxima eleição. Mas eles se ferraram, porque o Pedrinho já falou que vai concorrer à reeleição e o seu José Lamáquia já falou que não tem compra do Vasco sem o Pedrinho estar no comando do Vasco.